terceira vontade de Deus para nós, terceiro propósito de Deus para a sua igreja, é que nós sejamos um povo exclusivo dele. E aqui eu quero fazer a ponte do texto que nós lemos no Antigo Testamento, nos mostrando que esse era o desejo de Deus para o povo de Israel, mas que essa aliança se renova no Novo Testamento. Veja o que Deus está falando aqui para Moisés, para que ele compartilhe com o povo. Ele diz no versículo 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É interessante porque antes disso, ainda no versículo anterior, Deus ele diz o seguinte, olha como ele termina o versículo 5, ele diz: embora toda a terra seja minha. Ele está dizendo, tudo que existe é meu, todos os povos são meus, mas eu tenho um propósito para vocês, eu tenho um projeto para vocês, que vocês sejam um povo diferente, um povo que seja bênção para os demais povos meus. Era esse o desejo de Deus para a nação de Israel. E Pedro, no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 9, ele traz novamente esse texto de volta. E ele diz aqui: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, a aliança que Deus estava fazendo no início da história de Israel, Deus agora refaz e traz novamente de volta essa aliança para a igreja, que é o novo Israel de Deus. Ele traz esse propósito novamente para nós, e aqui é interessante porque eu já quero entrar aqui no quarto propósito. Deus quer que nós sejamos um povo exclusivo, e Deus quer que nós sejamos um reino de sacerdotes. Eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês, até uma visão de finalizarmos nesse último ponto, porque esse texto aqui me chama muito a atenção. Apesar de ser muito conhecido, essa palavra aqui, ela falou muito comigo. Veja, o que Deus queria para a nação de Israel lá no passado. Aqui o texto, no capítulo 19, está falando sobre o início da nação de Israel. Se você observar esse texto, você vai perceber que não é isso que acontece com o povo de Israel. Ou seja, o propósito de Deus para Israel não se cumpre de fato totalmente como Deus queria que se cumprisse. Veja o que Deus está falando aqui, o versículo 6 que nós lemos. Ele diz o seguinte: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Deus não está falando aqui, vocês serão um reino com sacerdotes. Deus não está dizendo que vocês serão um reino que terão sacerdotes, porque é isso que acontece com Israel. Israel se torna um reino que tem determinados homens, que eles se tornam depois sacerdotes, com quem Deus fala, eles compartilham a vontade de Deus com o povo, ou seja, eles acabam se tornando intercessores entre Deus e o homem. Ou seja, Israel se torna um reino com sacerdotes, como as demais nações eram. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus está dizendo aqui: eu quero fazer de vocês um reino de sacerdotes. O desejo de Deus é que cada israelense, cada um que participava da nação de Israel, fosse um sacerdote. Agora é interessante, por que isso não acontece com o povo de Israel? Por causa de algumas questões que nós podemos ver no decorrer do próprio livro de Êxodo, que vale a pena pensarmos e refletirmos um pouco. Em primeiro lugar, por que a nação de Israel não se torna um reino de sacerdote? Porque a primeira reação da nação de Israel é que eles não queriam que Deus falasse com eles. Isso aqui é muito forte, não é verdade? Eles não queriam que Deus falasse com eles. Veja, no capítulo posterior, capítulo 20, versículo 18, versículo 19, o texto diz assim: todo o povo viu trovões e relâmpagos, e o som da trombeta, e o monte fumegante, e vendo isto, o povo se estremeceu e esteve de longe, e disseram a Moisés:
fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. O povo de Israel pede para Deus não falar com eles. Sabe por quê? Porque eles tinham medo de morrer. E o povo de Israel tinha razão. Porque toda vez que Deus fala com alguém, essa pessoa morre. Toda vez que Deus fala com alguém, há uma morte acontecendo. Isso aconteceu um dia comigo. Deus falou comigo e o meu velho homem morreu. Quando Deus, o dia que Ele falou conosco, nós morremos. O nosso velho homem morre. E mesmo nós nascendo de novo, toda vez que nós permitimos que Deus fale conosco, algo continua morrendo em nós. É isso que acontece quando Deus fala conosco, e é por isso que muitas pessoas não querem que Deus fale com eles. Porque quando Deus fala conosco de fato, de verdade, nós permitimos que Deus ministre em nossas vidas, que Ele fale com cada um de nós, nós morremos para nós mesmos, e nós vivemos para Ele. Nós morremos para o nosso velho homem, nós vamos morrendo para a nossa carne, nós vamos morrendo para o nosso eu, para que o Senhor habite, reine e seja Senhor absoluto de nós. O povo de Israel diz: não, nós não queremos que você fale conosco, nós não queremos que Deus fale conosco, nós queremos criar um mediador entre nós, seja o nosso mediador. E às vezes, como igreja, nós queremos fazer isso. Nós queremos, por exemplo, que o pastor seja nosso mediador. Nós nos reunimos, nós ficamos toda semana dizendo: Deus não fala conosco. Nós não tiramos um tempo para Deus falar conosco. Nós não entramos na presença do Senhor. Nós não entramos no Santo dos Santos. Nós não queremos nos relacionar com Deus para que domingo Deus fale conosco através da vida do pastor, do pregador.